Hora de falar sobre Hulk, que chegou a 500 gols na carreira. São 21 anos de futebol e dentre esses 500 gols, 448 em jogos oficiais. Ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro em atividade. E se a gente computar apenas jogos oficiais, dá para colocá-lo como o 9º maior artilheiro em atividade no mundo. E olha que a galeria de artilheiros é composta por gente do melhor nível. CR7 tem 952 gols, Lionel Messi aparece com 898, Lewandowski 718, Luizito Soares 600, Karim Benzema 503, Harry Kane 479, Cavani 462, de Seco 453 e aí já aparece o Hulk com 448. Queria contar para vocês que desses 500 gols, contabilizando jogos não oficiais, ou 448 apenas em partidas valendo algum campeonato, Hulk tem 132 com a camisa do Galo, que fazem dele o 10º maior artilheiro da história do clube. Importante registrar ainda que entre os atletas em atividade no Brasil, Hulk é o maior artilheiro, são 448 gols contra 445 do Neymar, 418 de Wagner Love, 281 do Nenê, 259 do Gabigol e 230 de Memphis Depay, só para vocês entenderem o tamanho do Hulk com sua carreira super bem sucedida. Bruno Andrade, o Hulk. O Porto quer levar o Hulk ou não, hein? Você falou que os torcedores aí queriam vê-lo de volta em Portugal. Eu digo que o Porto está de braços abertos para um jogo de despedida, não para ter o Hulk de volta, apesar de ser apaixonado pelo Hulk, ter uma admiração enorme, até porque o atual presidente do Porto, André Vilas-Boas, foi treinador do Hulk no Porto, ajudou a catapultar o Hulk para outros patamares, mas o Porto não está em equação. Em equação, a permanência no Atlético Mineiro. Aliás, não custa lembrar, o nosso Vinícius Nicoletti trouxe lá atrás a informação que ficou ali um pouco nas rusgas entre Hulk e Atlético, se rescindia ou não rescindia contrato. Os dois passaram por cima disso, também envolvendo o Sampaoli. Não custa reforçar, o Hulk permanece na próxima temporada, tem mais um ano de contrato. Ontem marcou o gol de número 500 oficiais na história do futebol, na sua própria carreira, o que coloca ele na 6ª colocação, muito perto do 5º colocado. Jogadores na atualidade ainda na faixa dos 500 gols. O Benzema, que é o 5º, tem 502. O Hulk chegou ontem contra o Bahia ao número 500, então tem essa perseguição aí contra o Benzema. Os outros 4 são mais complicados, é o Soares, o Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, todos acima dos 600 gols. Não vai ser fácil, mas a informação aqui, para além de parabenizar e elogiar o Hulk por essa marca tão simbólica, tão expressiva no futebol, não só nacional, mas no futebol mundial, tendo em vista agora panos quentes na relação Hulk e Atlético Mineiro, o Hulk não só projeta terminar o contrato, ou pelo menos finalizar esse contrato vigente até dezembro de 2026, como, se depender do Hulk, exclusivamente do Hulk, apesar de ele não colocar ali uma data específica para terminar a carreira, a vontade do Hulk hoje, independentemente de ter chegado ou não aos 500 gols, e chegou e bem, é encerrar a carreira no Atlético Mineiro. De todos os clubes, Zenit, Porto, Vitória, futebol japonês, futebol chinês, é no Galo, é no Atlético Mineiro que de fato ele se sente em casa. Também se sente em casa nos outros clubes que eu citei, por onde passou, deixou sua marca, gols, títulos, assistências, mas é no Atlético que ele se revê bastante ao ponto de, sem colocar uma data, ele deixar muito em aberto o desejo, se depender exclusivamente de encerrar a carreira no Atlético Mineiro. E vai ser bonito se isso acontecer, né? Outro dia o Galo, quando fez a postagem, falou de um dos 3 jogadores mais importantes da história do clube, e é verdade. A Josiele mandou aqui, ó, Hulk, 500 gols, esmaga demais. O Luiz Antônio tá falando dos 952 gols do CR7. O Felipe, a fonte era boa, viu? O Felipe falou aqui que o André Hernan mostrou a fonte pra mim, a fonte era boa, quentíssima. E tem mais aqui, ó. Dito isso, o Palmeiras vai ganhar hoje, mandou o Felipe. E o trabalho do Sampaoli vai evoluindo. Galo vai conseguindo vitórias, Galo vai recuperando atletas, Galo vence e vence bem, Ale.
O Atlético ele entrou para essa rodada sendo o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro por vários motivos. Então, realmente tinha uma produção ofensiva mais complicada, né? E hoje, quando sai a escalação do Atlético, a gente aqui aplaudiu. Eu aplaudi, inclusive, no ar, né? Porque ele colocou os melhores que ele tinha para jogar e juntos, né? Isso faz muita diferença. Principalmente, que é uma coisa que eu já não acredito tanto, se esses caras tiverem sequência, né? Que é uma coisa que muito time não abre mão, né? De você ter esse entrosamento, você conhecer o seu companheiro, o auxiliar do Sampaoli fala até de conexões afetivas, né, entre um triângulo e outro que ele citou, de conexões afetivas, né. Então seria muito interessante que talvez ali com a presença do Vitor Hugo entre os zagueiros, né, mas que você criasse esse entrosamento, desse sequência, desse confiança para os melhores jogadores do Atlético jogar junto. E hoje pegou um adversário muito poderoso. Eu gosto muito do time do Bahia, a gente já falou muito sobre isso. Como o futebol cada vez é mais físico, né? Esse time do Bahia sofreu muito com 74 jogos até agora na temporada. Então teve muita lesão, teve muito jogador desgastado, né? Fisicamente, mas esse time quando tá inteiro, quando tá saudável, ele realmente é um espetáculo. E hoje dificultou as coisas pro Atlético, principalmente no momento ofensivo desse Bahia, com um meio campo leve, habilidoso, um ataque rápido, que complicava muito a partir do momento que roubava a bola. Por quê? O Atlético, na presença dos três zagueiros, né? O Saravia jogou como um dos zagueiros, Saravia, Juan e Júnior Alonso, trazia o Alan Franco para a ala direita ali, como se fosse um lateral ali para fechar o lado direito quando o Bahia tinha a bola. E aí o meio campo do Atlético ficava muito técnico, mas não ficava nem um pouco pegador, né? Alexander, o Scarpa e o Bernard. Então o Bahia conseguiu criar, principalmente nesse setor, ali até os 20 minutos do primeiro período, mas depois o Atlético conseguiu ter muito mais volume e embora o primeiro período terminasse 0-0, o Atlético já merecia a melhor sorte, já tinha oportunidades, criava chances e de qualquer maneira só não conseguiu traduzir em gol o seu melhor momento. Em que pese, viu, Cirilo? E eu tenho falado com relação à arbitragem, um discurso que não é popular, que a temporada dá e a temporada tira. Isso acontece, infelizmente, porque a nossa arbitragem é horrorosa, não tem critério nenhum. O Júnior Alonso teve mais sorte que juízo no primeiro minuto do jogo, porque se o juizão quisesse expulsar, expulsava. Então ele teve mais mais sorte do que juízo. Beleza, começou o segundo tempo, ele acertou uma questão importante, que é o Dudu jogando pelo lado esquerdo com o Arana. Isso tem funcionado muito, né? No primeiro tempo o Dudu jogou pelo lado direito e o Atlético continuou em cima. Teve a expulsão do Canu. Para mim, uma coisa não está ligada à outra. O Canu mereceu ser expulso. E aí, com um jogador a mais, o Atlético foi ainda mais para cima. E o Hulk faz o primeiro gol, que abre caminho para uma grande vitória. Então, tá de parabéns o Atlético por tudo que construiu e também o treinador por escalar os melhores.